e hoje o tema é origem do universo. A origem do universo é acaso da natureza ou obra de Deus? A vida se organiza sozinha ou foi planejada? Formas de vida, modificações ao longo do tempo, criadas ou prontas, aconteceram, como que funciona? E para debater esse assunto, tenho aqui dois convidados extremamente técnicos dentro desse assunto. O engenheiro Francisco Quilmento, ele é evolucionista, engenheiro químico, gestor ambiental, especialista em energias renováveis e também divulgador científico. Com a gente também para debater esse assunto, eu estou recebendo aqui o Dr. Marcos Eberlin. Ele é criacionista, muito conhecido também por fazer parte da teoria do design inteligente, é doutor em química, é pós-doutor no laboratório Aston de espectrometria de massas, é pesquisador da Unicamp, coordenador do núcleo de pesquisa do Mackenzie, que é o Discovery Mackenzie, presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente e membro da Academia Brasileira de Ciências. Bem-vindo, Dr. Marcos Eberlin. Pastor César, Francisco, um privilégio estar com vocês aqui. Origem do universo, acaso da natureza ou obra de Deus, com a palavra Francisco Quilmento. A questão é a seguinte, o universo propriamente, como a gente o vê, não é um acaso, é quase uma consequência das próprias propriedades dele. Para se entender isso, a gente tem que começar com uma coisa bem simples. Eu estou olhando para o César. Eu estou olhando para ele agora? Não. O agora chegou a mim, a sua imagem, numa fração muito mínima de tempo. Quando eu olho para a Lua, eu vejo a Lua 1,3, 1,4 segundos atrás. Júpiter, que é um planeta fácil de ver no céu, 30 minutos. As estrelas já começam a ficar anos. A galáxia mais próxima, 2. Em pouco tempo, a astronomia chega a um passado que está se vendo de bilhões. Aí tem a questão que tem que se entender assim. Num determinado momento, no século XIX, não se entendia como é que se podia tratar o universo como um todo. Ele era um objeto que não era tratado pela ciência. A gente tratava questões locais. Calor, gravidade local, tal como Newton fez, o campo eletromagnético, Marcos. Quando surge a teoria da relatividade geral, em 1915, Einstein aplica a teoria da relatividade ao universo como um todo. E em pouco tempo ele percebe o seguinte: o espaço tem que estar se alterando. Não é a distância das coisas, é aquela coisa onde os corpos do universo estão. Avança a ciência, Friedman, Lemaitre, inclusive era sacerdote, percebem que esse momento que Einstein titubeia sobre isso, realmente o universo não podia estar com o mesmo tamanho. Então começa a se supor que no passado ele poderia ser maior e encolhendo ou menor e ampliando-se e aumentando. Em 29, Hubble observa que as galáxias num quadro geral estão se afastando. E isso vai avançando até o momento que se percebe distâncias de dezenas de bilhões de anos, pelo menos. Mais de dezenas de bilhão de anos de idade, exatamente por essa distância. Uhum. Com o avanço da ciência no campo, que se chama cosmologia, a ciência que trata o universo como um todo, se percebe a seguinte questão. Esse passado, que foi mais compacto, teria que ter uma temperatura e densidade mais alta. Então, o universo, nesse momento, tem uma composição que está se alterando até hoje. E começa a se criar hipóteses que, numa distância extremamente grande, se veria como é que esse universo é no mais remoto do seu tempo, que, inclusive, ele não poderia ser nem transparente. Ele teria que ser uma parede de radiação que está chegando a nós. A gente chama de radiação cósmica de fundo. Essa hipótese se comprova através de um ruído de radiação cósmica de fundo no final dos anos 60 e começa cada vez mais a se ter certeza que o universo evoluiu em temperatura, tal como uma xícara de café esfria numa mesa. As relações dos processos são extremamente íntimas. Uma seta do tempo termodinâmico. O universo formou os primeiros elementos dele, que é o hidrogênio e o hélio, numa taxa adequada nesse período mais remoto, e a partir dali a gravidade foi agregando os outros corpos celestes
E isso se observa exatamente quando se observa as galáxias mais distantes. Marcos, universo, a origem do universo, acaso da natureza ou criação, decisão de alguém que cria, de alguém poderoso ou obra de Deus? Pastor César, Francisco, eu tenho 20 razões para entender que o universo é obra de um designer que eu entendo que é Deus. Porque esse universo teve um início, esse universo iniciou sem matéria, sem energia, sem tempo, sem espaço. Portanto, para quem pudesse, se alguém pudesse dar início a esse universo, teria que ser um ser imaterial, um ser todo-poderoso que tivesse toda a energia, um ser atemporal fora do tempo e um ser ilimitado, não limitado ao espaço e o tempo. Então a gente percebe que um universo que partiu sem matéria, sem energia, sem tempo, sem espaço, precisaria de um iniciador que fosse imaterial, todo-poderoso, atemporal e não limitado no espaço-tempo. Um designer, Deus. Eu acho, a segunda razão, se eu não acreditar em Deus, eu vou ter que acreditar então que o nada, porque não existia nada na origem do universo, pegou o nada. Para fazer o que com esse nada? Nada. Então o nada pegou o nada, para nada, por nada, e do nada fez o tudo. Um universo magnífico, maravilhoso que nós vemos. Eu teria que acreditar que as 26 constantes universais, que são ajustadas finamente a uma precisão absoluta, surgiram dessa grande explosão. Mas a gente sabe hoje que um ajuste fino precisa de um ajustador que consiga fazer esse ajuste fino. São 26 constantes universais. Se você mudar uma casa depois da vírgula, o universo simplesmente se desfaz. Eu quero crer que foi um designer, porque a grande explosão teria que formar matéria e antimatéria, mas simplesmente a antimatéria sumiu. A gente sabe, não é, que prótons teriam que ser formados com antiprótons, elétrons com antielétrons, mas a gente não vê os prótons e os antiprótons e os antielétrons por aí. Essa antimatéria simplesmente sumiu. Alguém deu sumiço nessa antimatéria. Nós vemos nesse universo um sistema solar perfeito, magnífico, que acomoda um planeta com mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. Do lado da estrela perfeita, uma estrela estável, que tem uma estabilidade por 5 bilhões de anos, uma estrela que emite a luz certa, no ultravioleta, no infravermelho e no visível. A gente vê que o planeta que acomoda a vida está na melhor galáxia possível, a Via Láctea. Ela é espiral, planar, perfeita para acomodar a vida. A sétima razão, a gente tem água nesse planeta com 74 propriedades físico-químicas únicas. Esse planeta acomoda a água nos seus 3 estados essenciais para a vida: sólido, líquido e gasoso. Nós temos no planeta Terra, a 8ª razão, a química perfeita entre o carbono e a água. A química do carbono na água é perfeita. O solvente perfeito para a química das moléculas orgânicas. Nós temos as velocidades certas, a temperatura certa, o meio certo. Nós temos na Terra o único planeta conhecido com 60 elementos indispensáveis para a vida. Os 60 elementos químicos encontramos no planeta que acomoda a vida. A gente sabe hoje que a Terra está na suíte presidencial do universo. Talvez não estejamos no centro do universo, mas a gente está na suíte presidencial do universo. O ponto melhor desse universo para ter vida, um ponto calmo, tranquilo dentro da galáxia. Nós temos a melhor observação do universo. A nossa atmosfera é transparente, o ponto da galáxia é escuro, então a gente pode observar todo o universo. Nós temos a 11ª razão, os guardiões interplanetários que nos protegem de asteroides e cometas que poderiam se chocar com o planeta Terra. Nós temos uma Terra rodando 24 horas, perfeita, inclinada em 23,5 graus, criando as marés, as estações. Nós temos uma Lua perfeita no tamanho certo, na distância certa, na massa certa, que cria essas marés. A gente tem a atmosfera perfeita no planeta Terra, nitrogênio e oxigênio, na razão de 3:1. Nós temos o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono. O planeta Terra é protegido por um campo magnético que protege contra o vento solar. A 16ª razão, nós temos as eclipses solares perfeitas. Onde teve um eclipse aí, né? Todo mundo saiu para ver. Uhum. Mas a gente não viu, porque é um show itinerante, né? Na Argentina viram uma eclipse solar perfeita. Nós temos uma uniformidade da temperatura do universo, 2,7 Celsius, Kelvin. Isso não faz sentido. A luz não poderia ter viajado
nos extremos desse universo para homogeneizar a temperatura. Se eu não creio que foi um designer, eu vou ter que crer na teoria da inflação, que é um segundo milagre mais milagroso do que o próprio Big Bang. As estrelas são todas coloridas. 10 segundos. Emitem no colorido. E a opinião dos grandes cientistas também é essa. E o pior, pastor César, a gente tem a foto. Tiramos fotos de galáxias antigas de 3,5 bilhões de anos e essas galáxias estão prontas. Ok. Está aí o universo. Ele tem essas propriedades. Taxa de matéria e antimatéria. Que, para o nosso caso, é um saldo. Nós não sabemos como é que surgiu esse saldo de matéria. Pode ter várias relações, inclusive com uma coisa chamada matéria escura, que é uma matéria que não interage com a luz. Por isso que ela tem esse nome que, inclusive, não é muito agradável. Aí, a questão toda é a seguinte. Esse é um perigo. Nós não sabemos. Eu não posso dizer que é por algum motivo. Ciência não se constrói assim. Isso a gente chama uma falácia do apelo à ignorância. Ao eu não saber, não pode ter acontecido de determinada maneira. E uma argumentação negativa quando eu digo que, ao eu não saber, eu afirmo que não pode ter sido, então tem que ter havido um agente que produza. Exato. Agora, há mistérios imensos. Por exemplo, não é só a questão da inflação na formação do universo com a homogeneidade que se percebe. Pode ter havido um momento no passado, existe a hipótese, que a velocidade da luz, dado aquela densidade do passado no universo, não se comportava como ela se comporta hoje. As portas estão abertas para isso. Mas nós não podemos fazer a seguinte afirmação. Não sei, portanto houve a ação. Passa a ter a ideia que toda a solução passa das dúvidas humanas por dizer alguém fez. Isso é uma afirmação perigosa em ciência. Então é melhor dizer, não sabemos e estamos pesquisando. Olha, a ciência não é um apelo à ignorância, concordo. Mas a ciência é a arte de propomos teorias que são fundamentadas no que sabemos. Então, as minhas 20 colocações que eu coloquei aqui, não é? As 20 razões, muitas são porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. E quando nós temos duas teorias concorrentes, a gente tem a obrigação como cientista de avaliar o que uma teoria sabe e o que outra teoria não sabe. Uma teoria explica e o que a outra não explica. Então, quando você diz que a antimatéria sumiu e que a gente vai descobrir isso, quando se descobrir, talvez eu considere a evolução do cosmos. Mas a ciência é feita o que a gente sabe aqui e agora. Então, há grandes mistérios no universo que a teoria que tentaria explicar esse universo sem a intervenção de uma mente inteligente simplesmente não explica. Então, a ciência é a arte de escolher a melhor teoria. A melhor teoria é que o universo foi feito pronto. Como eu falei, nós temos a foto. Nós tiramos fotos de galáxias com 3,4, 3,5 bilhões de anos. Essas galáxias estavam prontas. A gente tem a foto. Esse é um dado definitivo. Tiramos com os nossos telescópios a foto de uma galáxia com 13,5 bilhões de anos. Ela estava pronta, tinha água, tinha os elementos mais pesados. Então, é uma evidência claríssima de que o universo foi feito pronto, ele não evoluiu. Ok.